Boa tarde a todas e todos. Queria cumprimentar todos aqueles que me antecederam nessa tribuna, cumprimentar nossa presidente em exercício, nossa queridíssima deputada Fatinha, que representa muito bem não só o município de Caxias, mas as mulheres do estado do Rio de Janeiro, e dizer a todos que me ouvem nesse momento que cada vez que eu entro nesse plenário, sobretudo nos dias conflituosos e difíceis, como foram as 3 sessões dessa semana, eu sempre, de alguma maneira, eu me reporto aos dias em que passei tirando plantão, exatamente na solidão de um plantão de uma delegacia de polícia. Porque lá na madrugada, quando a Polícia Militar apresentava uma ocorrência e que nós tínhamos o poder de decidir quanto ao segundo bem jurídico mais importante, que é a liberdade, eu aprendi, na solidão dos plantões das delegacias de polícia, que o que importa é a firmeza da minha decisão, na certeza que somente eu poderei responder por aquela decisão. Talvez nesse sentido, tio Carlos, tenha sido treinada a fazer sempre, eu digo sempre, uma curiosidade investigativa. Talvez por isso tenha sido treinada a valorizar, antes de tudo, aquilo que pesa na minha consciência. Então, nesse sentido, quero dizer que ao longo dessas últimas sessões, votei não várias vezes com o governo. Votei não quando não entendi pela possibilidade da venda da SEDAI. Votei não quando não concordei com o aumento da alíquota de 11 para 14. Votei não quando, embora tenha conseguido, através de uma emenda de minha autoria, excepcionalizar a situação dos servidores da segurança pública no que se refere ao projeto da pensão, porque é preciso que todos saibam, sim, que os servidores da Polícia Civil, Polícia Militar, Defesa Civil, agentes penitenciários e agentes socioeducativos do DEGASE têm que ser tratados de forma diferente, porque as suas ações os colocam em todo o tempo, em tempo real e permanente, à vulnerabilidade e ao risco pertinente à sua função. Mas, mesmo assim, tendo sido atendida nas minhas demandas feitas através das emendas que apresentei no Colégio de Líder e no momento próprio de apresentação de emendas, entendi que aquele projeto das pensões era cruel. Era cruel, sobretudo, com as pensionistas de 42 anos, que iriam trabalhar, iriam ter uma pensão por apenas mais 20 anos, e, ao término, teriam que se colocar novamente no mercado de trabalho, porque se tivessem outro tipo de ocupação que reproduzisse uma verba de manutenção, elas teriam que abrir mão, se fosse da pensão ou do seu trabalho. E, sobretudo, no mundo de hoje, em que o salário, seja do homem ou da mulher, a necessidade dos dois estarem atuando no mercado de trabalho, face às dificuldades financeiras que passamos todos nós, e esse novo trabalho nada mais era do que uma complementação de renda. Mas, no dia de hoje, votei sim na aprovação das contas do governador Pezão. E, para isso, fiz o que fazia quando estava sozinha na madrugada, numa delegacia perdida no estado do Rio de Janeiro. Recolhia meus livros, olhava para trás para a minha história e sabia que a minha decisão seria cobrada no futuro. Afinal, eu podia ou deixar em liberdade alguém que merecia estar preso, ou cercear a liberdade injustamente de alguém que não teria cometido um fato delituoso. E aí, voltando ao estudo e à curiosidade investigativa, fui para o site do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. E lá li atentamente o voto do relator e as considerações que foram todas
colhidas, digitadas e perpetuadas no tempo dos conselheiros daquele tribunal, e tive o cuidado de ler o voto de 2 conselheiros. O voto da atual presidente, conselheira Mariana, que veio como representante do Ministério Público, e o voto, né, do representante do Ministério Público no Tribunal de Contas, e ambos em seu parecer e seu voto, acolhem o voto do conselheiro relator e dão, sim, parecer favorável à aprovação das contas do Governo do Estado, com as ressalvas que foram elencadas no voto. Então, nesse sentido, quero dizer, né, que ainda que se questione aqueles que estavam ali e que hoje estão afastados, conforme notícia ampla nos jornais, a conselheira Mariana, a mesma conselheira que teve autonomia e coragem para fazer a nomeação dos conselheiros suplentes, a mesma conselheira que, na condição de presidente, não deixou o tribunal parar de atuar, e que, segundo a matéria trazida nos jornais, o novo corpo entende por não acolher as contas de 2016, essa mesma conselheira, seguida da representação do Ministério Público, na figura do procurador, Dr. Sérgio Paulo de Abreu, votaram com o relator e acolheram o parecer favorável com ressalvas do conselheiro relator. Falo isso porque, com certeza, em algum momento, alguém desse Estado, que tenha ou não me concedido a honraria do seu voto, vai também poder entender a minha manifestação favorável, na tarde de hoje, às contas do ano de 2015 do governador Pezão. Que venha 2016. Quando 2016 chegar, vou voltar à mesma dinâmica de uma delegada de polícia no plantão de delegacia. Vou voltar meu olhar, meu estudo e aos pareceres ali emitidos, para então proferir aqui, com tranquilidade, serenidade e coragem, os votos que serão devidos, os votos que entendo que a minha consciência e a minha trajetória determinam fazer. Antes de encerrar, senhora presidente, eu queria dizer que tivemos dias difíceis, sim, no projeto da pensão. E nesse projeto, e eu não consigo entender por que o governo do Estado insiste em solucionar as contas, a situação econômica do Estado do Rio de Janeiro, com uma única diretriz, olhando para frente e reto em direção aos servidores públicos. E o que se fez aqui, seja na exigência, né, da idade, do mínimo de contribuições previdenciárias, né, seja o que se fez aqui foi um desrespeito ao servidor público, aos servidores que, depois de 30, 35 anos dedicados ao serviço público desse Estado, são reconhecidos desta forma, numa forma cruel diante do projeto apresentado. O substitutivo teve, sim, a intenção de minimizar. Conseguimos inserir a emenda que fala de não terminar essa pensão aos 21 anos, já que o Código Civil não fala disso, de estender até os 24 anos de idade, quando o filho está na faculdade. Conseguimos implantar aqui a obrigatoriedade de um calendário para os inativos, da mesma forma do calendário dos ativos. É o mínimo de respeito que podemos ter, é o mínimo de compromisso que podemos ter com os inativos. Conseguimos colocar também a questão, né, de garantir
a transparência e que a contribuição patronal não fosse de responsabilidade do servidor público. Conseguimos discutir aqui a questão da segurança pública, excepcionalizar a questão da segurança pública. No plano, no projeto de recuperação fiscal, trouxemos de volta as mesmas emendas relativas aos concursos, seja da Polícia Militar, da Polícia Civil, mas já nesse momento sendo alertada pelos servidores do DEGASE e pelos professores da rede pública da Secretaria de Educação. Nesse sentido, ampliamos que esses concursos públicos alcançassem não só a segurança pública, mas também a educação. E para a felicidade nossa, o líder do governo que preside a Comissão de Constituição e Justiça, quando insere no substitutivo essa determinação, seja de aumentar o prazo do concurso público ou de garantir a possibilidade de que o governador faça a convocação dos aprovados nos concursos públicos dessas instâncias públicas já faladas aqui, vinculadas à educação e à segurança pública, eu quero dizer que eu estou entendendo que o governador do Estado está fazendo o seu compromisso tácito, ainda que não verbal ou por escrito, de que as emendas contidas no projeto anterior, que foi uma batalha bonita de vencer nessa casa, e eu quero muito agradecer, e faço isso em nome das classes policiais, aos deputados que acompanharam a nossa manifestação nesse plenário. Eu estou entendendo que o senhor governador apresentará o compromisso tácito de não vetar as emendas apresentadas no projeto que majorava, que efetivamente majorava a contribuição previdenciária. Mas se não for assim, se não for esse o caminho que o destino nos reserva, quero dizer com toda humildade, estarei de volta nessa tribuna pedindo humildemente a cada um daqueles que me concedeu o voto às emendas, que repitam esse voto para a derrubada do veto. Nesse sentido, senhora presidente, eu quero terminar essa semana tão difícil, deixando aqui o meu abraço e meu elogio à minha gloriosa Polícia Civil. A equipe da DRFC, dirigida pelo delegado Maurício, e já o fiz por escrito me dirigindo ao secretário e ao chefe da Polícia Civil, que mostraram, que o contrabando de armas vai além das fronteiras, que mostraram que a Polícia Civil, mesmo não tendo atribuição constitucional desse tipo de apuração, que é do Ministério da Polícia Federal, mostrou a que veio, mostrou seu talento, mostrou sua competência. Por isso, parabéns à equipe da Delegacia de Roubo e Furtos de Carga, um abraço fraterno ao Dr. Maurício e a todos os nossos policiais. E vamos aqui terminar essa semana dizendo mais uma vez, viva a Polícia Civil. Muito obrigada.